Fala, criativos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente trouxe essa arte aqui para vocês, tá? Dessa cantora aqui, né? A gente colocou aqui um nome fictício, tá? Dani Medeiros. E aqui a gente está fazendo como se fosse uma arte para um show ao vivo, né? A gente colocou aqui o nome, né? A pessoa, a cantora, né? Alguns elementos aqui para contextualizar aqui com a nossa arte. E adicionamos também aqui na parte de baixo o horário e o endereço, tá? Agora, caso você queira mudar isso aqui para fazer para uma live, a gente poderia estar fazendo assim, a gente poderia estar adicionando esse elemento aqui de live, tá? E subtraindo ali a parte do endereço, tá? Então, como que a gente pode estar criando uma arte dessa aqui, tá? Vamos vir aqui na opção adicionar uma nova página. Vou jogar ela para cima, tá? E a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é o background. Então vou vir aqui no menu elementos e vou botar aqui, ó, festa. E posso vir aqui. Na verdade é palco. Vamos colocar aqui palco. Palco, a gente coloca aqui fotos. Ó, perceba que tem várias opções aqui de palco, tá? Ó, várias opções aqui, ó, que você pode estar utilizando. Nesse caso aqui, ó, perceba que a gente utilizou essa aqui das luzes, tá? Ó, as luzes vindo das laterais. Que foi esse elemento aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai colocar ele aqui, ó, definir imagem como plano de fundo. Vou aumentar um pouco ele. Dou 2 cliques aqui no centro, né? E aumento um pouco ele assim, ó. Para ficar só essa parte aqui da fumaça, ó. E das luzes, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui a nossa cantora, né? Então vou vir aqui em elementos. Você pode estar fazendo aí o upload da foto dessa pessoa, tá? Mas eu aqui vou pesquisar aqui cantora. Vou colocar aqui em fotos. Então aqui também vai ter várias opções, tá? Que você pode estar utilizando. Mas a gente vai usar essa aqui nessa arte. Vou colocar mais ou menos aqui onde que eu quero deixar ela. Mais ou menos aqui assim. Vou aumentar ela aqui, ó. E agora eu vou usar a ferramenta aqui do Canva, tá? De remover o fundo. Mas você também pode usar esse site aqui, ó. Caso você não tenha o Canva Pro, tá? Eu já falei em algumas aulas aí, mas é sempre bom relembrar, tá? Esse aqui, ó, remove.bg. Você pode colar a sua imagem aqui, pedir para ele remover o fundo e aí depois é só você baixar e fazer o upload aqui dentro do Canva, tá? Tá terminando de remover o fundo aqui para mim. Pronto. Já removeu o fundo, tá? Ó, vou deixar ela mais ou menos perto dessa linha aqui, ó. Que é a nossa linha guia, tá? E agora eu vou adicionar um efeito aqui, ó, nessa imagem. Que é aquele efeito lá da sombra, tá? Então vou vir aqui em editar imagem, sombras. E aqui eu vou colocar aqui em sombra projetada. Ó, perceba que já adicionou a sombra ali, ó. Só que eu quero alterar a cor dessa sombra, então vou clicar aqui e eu posso colocar aqui a cor que eu quiser, ó. Vou colocar esse rosa aqui, tá? E depois você pode estar alterando aqui, ó. Jogar lá para cima, acima e à direita. Só para a direita, você vai ter várias opções, tá? Aqui você pode alterar a distância. Você também pode alterar o ângulo que ela vai ficar. Vou voltar aqui para o 0. Transparência. A gente pode deixar forte ou bem fraquinho também. Vou deixar aqui em 50.
E a gente pode também estar alterando aqui o desfoque, ó, para deixar uma coisa mais simples, tá? Mais focado. Vamos voltar aqui. Olha, saiu tudo. Vamos lá, projetada. Fazer a mesma coisa, tá? Que ele saiu. Vou colocar o rosa aqui. Vou colocar acima e à direita, tá? Deixa eu ver. E agora a distância eu vou diminuir um pouco. Vou diminuir a distância. O ângulo aqui, ó, não vou mexer, tá? Vou deixar ele em 0. Transparência. Vou deixar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. 1,70. Vou botar 65. Desfoque. Vamos deixar mais ou menos aqui no 4. Ok? Só que perceba que a nossa imagem aqui, ela tá cortada, tá? O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer isso aqui, ó, redimensionar ela. Redimensionar ela até aqui embaixo. É uma opção que a gente poderia estar fazendo. Deixa eu ver. Ó, eu dei Ctrl Z aqui, ele zerou o nosso efeito. Vamos adicionar de novo. Sombras, sombra projetada. Vamos adicionar aqui o rosa. Colocar aqui acima à direita. Distância, vou diminuir. Transparência, vou deixar um pouco mais forte e aplicar. Ok, tá bom assim. Então, voltando, o que a gente pode fazer para corrigir isso aqui? A gente pode adicionar um blur. Então, eu vou vir aqui, ó, no menu de elementos e vou adicionar aqui blur. Já vai ser essa primeira opção. A gente vai alterar ele para cor preta, tá? E agora a gente ajusta ele aqui embaixo. Só que um só, perceba que a gente não consegue apagar tudo isso. Então a gente vai vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e vai adicionando mais, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E a gente vai ajustando ele aqui, ó. Claro que se o seu fundo fosse na cor branca, aí você teria que utilizar ele aqui na cor branca, tá? A gente sempre vai utilizar ele na cor do nosso fundo. Para ele dar esse efeito aqui, ó, de esfumaçado na nossa imagem, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso selecionar todos eles, ó. Aí eu seguro Shift, clico na foto dela. Aí ele desselecionou o elemento, tá? E agora a gente vem aqui em agrupar. Ó, estão todos os elementos presos aqui, ó. Aí você pode chegar um pouquinho mais para baixo se você quiser, ó. Acho que assim já tá bom. Agora a gente vai adicionar os outros elementos, tá? Vou colocar aqui, ó, festa, para ver se a gente acha aquela luzinha que tinha lá. Vou botar aqui em fotos. Não, elementos gráficos mesmo. Já tá aqui, ó. O nome verdadeiro é esse aqui, ó. Glowing Christmas Lights Illustration. Vou adicionar ela aqui. E vou rotacionar ele. Agora eu vou aumentar. E vou girar um pouco mais aqui assim, ó. Deixar ele terminando um pouco mais do meio ali, tá? Igual que eu fiz com esse aqui, ó. Só que eu quero que apareça um pouco mais de luz, né? Então o que eu faço? Eu vou diminuir um pouco, ó. Para aparecer um pouco mais de luzes. Pronto, acho que aqui já tá bom. Ctrl C, Ctrl V. Aí agora o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em inverter, ó. Posso clicar aqui em inverter, se eu quiser alterar, né? O jeito que eu vou colocar ela. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai só rotacionar ela para o outro lado. Então a gente vai rotacionar ela e colocar aqui, ó. Posição, enviar para trás. Caso tenha ficado um pouquinho do cabelo dela, ficar atrás do cabelo dela. Pronto.
Vamos diminuir um pouco aqui, ó. Para ficar aqui só o detalhezinho. Vou chegar mais perto aqui do centro. Ok, já adicionamos as nossas luzes, tá? Agora vamos adicionar esse texto aqui, ó. Que é o nome da nossa cantora. Ó, a fonte que a gente utilizou é essa aqui, ó. Open Sans. Então vou adicionar aqui uma caixa de texto, tá? Ó, adicionar a caixa de texto. Vou botar aqui, ó. Dani. Enter, né? Medeiros. O que eu faço agora? Eu vou centralizar. Na verdade, eu vou alinhar eles à esquerda. E agora eu vou aumentar aqui, ó. Aumentar aqui nossa fonte. Mais ou menos aqui assim, ó. E agora a gente vai adicionar aquele efeito, tá? De sombreado. A gente pode aumentar aqui a distância, tá? E a transparência. Só que a gente vai alterar ele para cor rosa. Na verdade aqui a gente colocou invertido, né? Então o que eu vou fazer? Coloco a fonte na cor rosa. A fonte rosa. E o efeito a gente coloca na cor branca. Ó, já deu um efeito bem legal, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar ele para trás aqui do nosso elemento da cantora, tá? Para dar aquele efeito aqui, ó. Que ela vai estar tampando uma parte desse texto. Vou jogar ele um pouquinho para cima. E eu posso aumentar um pouco mais aqui, ó. Mais ou menos assim tá bom, tá? Agora a gente vai fazer essa parte de baixo aqui, ó. Ó, o hoje que a gente colocou foi essa fonte aqui, ó, a Fra. Então vou adicionar aqui, ó. O hoje em caixa alta. Colocar ele aqui na cor branca. E a fonte a gente vai colocar aquela lá, ó. A Fra. Vamos chegar ele aqui para baixo, aumentar um pouquinho. Mais ou menos aqui tá bom. Agora a gente vai adicionar esse aqui, ó, às 22 horas. Utilizando a fonte Open Sans. Então, vou duplicar esse texto aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá, 22 horas. E nessa fonte aqui, ó, Open Sans. Centralizei e vou jogar um pouquinho para baixo. Ok? Agora falta essa borda, né? Como que a gente vai fazer essa borda? A gente vai vir aqui no menu de elementos e vai adicionar um quadrado. Pode ser tanto o quadrado quanto esse aqui, ó, com as bordas arredondadas. O que a gente vai fazer agora? Estilo borda. Vamos colocar uma borda aqui. Aí ele vai habilitar para nós essa função aqui, ó. Cor da borda. Agora eu venho aqui e vou colocar a cor que eu quero, que é o rosa. Posso voltar aqui e aumentar a espessura. Vou deixar mais ou menos aqui em 7. E eu quero tirar o fundo aqui de dentro desse elemento, né? Vem aqui, ó. Clico nesse símbolo aqui, ó, com esse tracinho vermelho. E ele vai remover o fundo para mim. Agora é só eu ajustar ele aqui, ó. Perceba que é bem simples, né? Que a gente pode estar fazendo isso aqui. Mas ao mesmo tempo vai ficar bem legal na nossa arte. Olha, ó, 22 horas, tá? Esse aqui tá um pouquinho mais espesso. Então a gente pode vir aqui alterar, ó. Colocar aqui mais ou menos 1,10. Centraliza. Centraliza o nosso texto aqui. Pronto, fechou? Agora a gente pode estar alterando, colocando, na verdade, aqui embaixo o local desse evento. Vou copiar ele aqui, ó,
E vou colar ele aqui embaixo. Nessa arte aqui, ó. E a fonte que a gente utilizou foi essa aqui, ó, Open Sans, que é a mesma que tá aqui do nosso horário, tá? Só que aqui não tá tudo em caixa alta. Posso pegar esses três aqui, ó. Segurando o Shift. Jogo eles um pouquinho para cima da linha ali, ó. E esse aqui eu posso centralizar ele aqui, ó. Então, tá criada aqui a nossa arte, tá? Para o nicho aqui de bar, tá? De festas que possam ter aqui uma cantora ao vivo, né? Ou você também poderia usar esse criativo aqui para falar sobre uma live que você fosse fazer, né? Ou o seu cliente, apenas alterando algumas coisas, né? Que é a gente baixar um pouco aqui o hoje, né? Que seria a data da sua live, colocar o horário aqui e a gente subtrai, né? Essa parte aqui do endereço, que como é live online não precisa de endereço, a gente substitui por colocar esse símbolo aqui de live, tá? Que já vai dar aquela chamada aqui pro nosso criativo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Que você pôde aprender várias técnicas, tá? De como colocar aqui o blur, tá? Ó, como colocar o blur aqui na sua arte, como colocar aqui esse efeito aqui, ó, na sua foto, tá? Colocar aqui também o mesmo efeito nas letras. E uma coisa que a gente poderia fazer aqui também, ó, é adicionar mais um blur aqui, ó, que inclusive eu fiz na outra aula. Colocar um blur aqui, ó, e eu diminuo a opacidade, ó. Só para aparecer aqui que tá vindo uma luz mais forte lá de cima, tá? Podemos alterar também a cor, né? Deixar uma cor, um amarelinho, para ficar mais parecido aqui com as cores aqui dessa luminária que tá aqui em cima, né? Então, tá finalizada a nossa arte, tá? Eu espero que você tenha gostado aí de todos os passos que eu passei para vocês, tá? Esses aqui foram os elementos que a gente utilizou nessa aula. E eu te vejo na próxima aula.